vocês, com ele, Pablo Marçal! E aí, vem de novo! E aí, gente? Parou? E aí? Tudo bem com vocês ou não? Nós vamos entrevistar agora, que a gente faz isso juntos. Chega a hora que você faz pergunta também. Nós vamos entrevistar uma mulher que não gostava de mim. Por que as pessoas falam aí que elas não gostam de mim, você sabe ou não? Na verdade, elas não gostam delas. Eu acho que é isso. Aí depois descobre a utilidade que eu tenho e fala, agora eu gosto dessa pessoa, né? Essa pessoa é braba na comunicação, braba nas vendas. Essa pessoa domina no mercado imobiliário. Essa pessoa, por conta de outras pessoas que andavam com ela, hoje ela está aqui. O nome dela é Ana Ferraz. Uma salva de palmas para Ana Ferraz. Fala, dona Ana. E aí? Seja bem-vinda. Você é que faz a banda parar, vai. Vamos ver. Ah, não acredito! tomem todos- Posso fazer de novo? Vai, faz de vai, novo. Vai. Não! Ah! Ai, sim. Adorei. Você assistiu o Jô Soares fazer isso ou não? Não. Quantos anos você tem? 41. Como que você não assistiu o Jô Não, eu Soares? assisti o Jô Soares, mas não fazendo isso. Ele fazia isso. É? É, ele cortava a banda desse jeito. Tá. Era meu sonho fazer isso. Eu também. É que é emocionante ver aqui, né, Pablo? É massa, né? É massa. Ô, deixa eu te falar. Trouxe um negócio pra você. O que é? Ó, esse tava guardado desde agosto agora. Esse é o vinho do Portal. Lembra que a gente falou lá no casamento? Uhum. Então, esse é de um senhor, de uma vinícola lá de Bento Gonçalves, tá? Lá do interiorzão. É um vinho 2005. 2005 tem 20 anos já, ué. 2005. Já é maior de idade esse aqui. É. E aí, Pablo, ele tem uma pinça que ele não abre Eu tô com rolha, ligado. você sabe disso, né? Uhum. E aí eu trouxe uma pinça a mais para você. Como é que chama o homem? Chama-se o Seu Pedro. Seu Pedro. Seu Pedro. Essa pinça aqui é da hora, porque se você colocar o abridor normal, Aham. ele estraga a rolha A e rolha. Ela Vira- despedaça todinha dentro. vira o terror. Olha aqui o jeito que é. Você pega isso aqui, ó, abre, coloca devagar aqui para você puxar sem ou jogar lá dentro ou desfarelar, porque se desfarelar depois tem que tomar o vinho com A rolha. Não. Aí você tem que tomar o vinho com, como é que chama? Peneira. Ah, é verdade. Senão aí estraga Fica tudo. muito ruim, né? Fica ruim. Pablo, Obrigado. E a gente teve uma experiência tão legal. Eu tinha Serra pouquíssimas Gaúcha. garrafas. Aí a gente trouxe uma delas para você. Estava em casa guardada para ti, esperando Valeu. o momento certo. Então vai ter um momento. Um vinho de 20 anos é para uma boa história. Muito Obrigado. bom. Imagina. E aí, Ana, o que te fez ser alguém que já era bem-sucedida no mercado imobiliário, começar a querer ensinar os outros, a falar, a destravar os outros, a vender, a negociar, a falar? Da onde que saiu isso? Saiu da dor. Da dor? Que dor? Saiu da dor. Saiu da dor de olhar que você pode ter todas as coisas, ou imaginar que você tem todas as coisas e no final você não tem nada. E quando a gente olha para tantas mulheres, tantas pessoas que passam por situações assim, não tem como você não falar sobre isso, Pablo. E é engraçado porque quando eu comecei a ser instigada por você, né, a falar sobre abrir mentoria, ter os eventos, eu entrei numa confusão porque eu não queria falar sobre o mercado imobiliário. Eu queria falar sobre coisas da minha história, aquilo que me fizeram chegar até lá, que na verdade ainda não é nem a sombra do que há de vir. E aí hoje, conversando com tantas pessoas, com tantas mulheres, trazendo tantas pessoas para perto, eu sinto que sim, que foi por conta da minha dor. Da dor de ter divorciado, da dor de ter quebrado. Não foi só coisas boas, O né? que foi pior, quebrar ou divorciar? Divorciar. Divorciar. Divorciar, com certeza. Porque o dinheiro você recupera, né? A família também você recupera, assim como eu recuperei a minha. Mas passar por essa dor, você sofrer os apontamentos, principalmente sendo mulher, acaba sendo... Tem gente que responde que pior é quebrar, sabe, né? Eu imagino que sim. Tem gente. Eu imaginei que você ia dar essa resposta mesmo, mas
que te fez acompanhar o que a gente faz ou chegar nesse tal de método IP? O que foi que aconteceu? Era outubro, tá fazendo exatamente 3 anos agora. Esse mês, acredito que até por esses dias, tá? Hoje, inclusive, é dia 16 de outubro, né? Um mês do meu casamento hoje. Um mês de casamento. Um mês de casamento. Era outubro de 2023, não, 2022, outubro de 2022. Eu estava na pior fase. Eu estava há 4 meses num looping de álcool, droga e remédio. Então, eu tomava um remédio para acordar, tomava um remédio para dormir, usava droga e bebia. Tudo num bololô só. Com 10 quilos a mais, eu tinha recém ido para Itapema, depois de ter ficado 13 anos no mercado de Florianópolis. Tinha recém ido para o mercado de Itapema, muito desafiador, era uma outra situação. E um dia, os meninos, que hoje são os meus sócios, mas na época eles prestavam serviço para mim de marketing. Eles caminharam com você lá em 2018, fizeram alguns trabalhos. E aí um dia a gente estava sentado numa mesa de pôquer que a gente tem lá em cima do nosso escritório, e eles olharam para mim e falaram o seguinte: bom, você precisa fazer alguma coisa. Você tem que ir para o método IP, porque senão você vai quebrar. Em 2018 não? Não, em 2022. 22. 2022. Eles tinham ido já há muito tempo. Há muito tempo. Te acompanharam lá atrás, fizeram muitas coisas já contigo. E eles tinham esse, né, já tinha essa veia, porque eles vieram do mercado digital de lançamentos. E a gente se conectou porque nós fizemos o primeiro lançamento em Santa Catarina 100% online do mercado imobiliário. Na época, até quem fez a minha assessoria foi o Pereira Morim, ele foi para lá, me ajudou, e nós fizemos um lançamento 100% online. Quando deu certo esse lançamento, os meninos continuaram trabalhando com a gente, e aí depois se tornaram os meus sócios. E aí, nessa conversa, eles falaram sobre isso, e assim, mas método IP, que eu vou fazer? Eu nem gosto daquele cara. Eu não gostava de você, Pablo. Você sabe disso? Sei. Sabe? Eu comecei hoje falando disso. Por que você não gostava? Porque a gente tem um hábito, muitas vezes, de julgar a pessoa pela forma como ela fala, pela forma como ela se porta. E as Você pessoas me achava arrogante? Sim, porque eu estava abaixo, né? Estava quebrada, estava emocionalmente destruída. Então, ver uma pessoa falando com segurança acerca de algumas coisas te causa um certo ranço, muitas vezes, se você não está preparado para aquilo. E aí, Pablo, eu falei assim, então eu vou nesse negócio aí. Paguei em 12 vezes, era 12 mil reais. Na época. Doeu mais pagar o método IP do que pagar o conselheiro. Mais. Para quem está assistindo agora, o método IP não é 12 mil, é 20. Ela entrou quando era 12. E o conselheiro custa 350 mil reais. Ela acabou de falar aqui. Comprar um negócio de 20 doeu mais do que comprar um negócio de 350 mil. Por quê? Porque você ainda, quando você não acessa essa frequência, isso parece ser algo muito distante da tua realidade. E aí, você acha que não tem a ver com a forma de você se valorizar, o jeito que você se olha? Porque as pessoas pensam que vai comprar, por exemplo, o IP, é uma mentoria sua, que seja minha ou de qualquer outro, a pessoa pensa que ela está comprando e dando o dinheiro para o outro. Ela está, na verdade, comprando acesso para ela. Exato. Tipo, experiência, acesso, ações, network. A pessoa não entende que é sobre valorizar ela. Uhum. Ela quer inventar um jeito, olha que o cérebro é louco. O cérebro olha para outra pessoa, desvaloriza a outra e fala assim, eu te odeio, mas lá que está a sua solução. Hein? Uhum. Lá está a solução. E a pessoa faz o quê? Ao invés de ir lá e falar, eu mereço, e se for ruim, alguma coisa eu vou aprender, eu vou mesmo assim. Exato. Cara, se eu soubesse que eu tinha que passar pelo caminho de algumas pessoas para chegar onde eu estou, que não é nem a sombra do que há de vir, eu tinha pagado muito mais rápido. Eu tinha feito mais rápido. Sim. Então, as pessoas, no fundo, elas não têm raiva umas das outras. É o jeito do cérebro de te afastar de pessoas que têm aquilo que você carrega. Uau. Só que você não sabe acessar. E aí, quando você vê, o que aconteceu? Aí eu fiz exatamente isso que você falou. Eu vou lá. Se for ruim, pelo menos eu vou aprender alguma coisa. E aí eu aproveitei seria a minha primeira viagem sozinha, dirigindo. Então vamos enfrentar esses 800 quilômetros e vim. Foi uma treta lascada na estrada e um monte de engarrafamento, tipo, tudo conspirava para dar errado. E aí vim para o método IP, sentei mais atrás, não tinha comprado acesso na frente, enfim. E eu lembro que eu fiz uma pergunta. Uma mulher fez uma pergunta para você relacionada a alguma coisa a divórcio, e a forma que eu interpretei, foi errada a forma que eu interpretei naquele momento, porque estava de acordo com a minha dor,
fez com que eu te rebatesse com uma pergunta, e você me destruiu. Fez isso? Foi, Marçal. Você fez isso, padrinho. Eu virei, peguei e falei, eu quero perguntar para esse cara. Levantei a mão. Aí, por que você está falando que uma pessoa que é divorciada, ela não tem mais o direito de ser feliz? Um negócio assim. Tipo, Eu nunca falei isso. Eu sei que não. A forma como eu interpretei aquilo é loucura. Porque você fica buscando uma forma de falar que o outro está errado para o quê? Para compensar aquele erro que você mesmo cometeu. Hoje eu entendo isso, né? E aí você olhou para mim e falou assim, eu lembro que você sentou, assim, daí você falou assim, me perguntou alguma coisa relacionada ao meu ex-marido, e aí você falou, você porque você está aqui bonitona, sentada, podendo aprender alguma coisa, mas você está olhando para o que ele está passando, alguma coisa assim, você me falou. Assim, criou um triplex na minha cabeça. Falei, desgracido desse cara. Aí, nesse P, você abriu o primeiro conselheiro. Eu subi. Na época era 150 mil reais. Foi quando o Wellington e a Morgana entraram. Era 150 mil reais. Daí eu olhei para aquilo e falei assim, cara, acho que não é hora. E aí sabe o que eu fiz, Pablo? Me conectei com o Maurício, do staff, e eu vinha servir em quase todos os eventos. Você não entrou nessa turma? Não, eu não entrei. Eu não entrei nessa turma. Desculpa, qual foi a história que você contou? Porque tem que ter uma história. Você quer subir, mas você põe uma história. A história é uma desculpa que às vezes te afasta 1 metro, 10 metros, 100 metros, 1 quilômetro, 100 quilômetros da realidade. Então a história tem que ser forte para te afastar da realidade. Olha que louco, nós estamos no futuro falando que ela entrou. Não só entrou, mas ela foi uma das primeiras, acabou não entrando na primeira. A gente virou sócio, amigo, e agora tem um problema. Espera aí, só um pouquinho. Aqui no futuro deu certo? Deu certo? Por que a pessoa foge da realidade? Porque ela conta uma história na cabeça dela. Eu quero saber que história que foi que você contou para não ter entrado na primeira. A história que eu contei era a minha história de vítima, que eu contava até pouquíssimo tempo atrás, a história do divórcio. Essa era a história. Tudo não podia porque, coitadinha, ela está separada. Eu fui ter essa clareza tem, sei lá, meses. Até quando que eu vou ficar usando essa história de vítima sobre isso? E aí, naquele dia, eu contei essa história. E aí, olha que engraçado, Pablo. A primeira reunião do conselheiro dessa turma que eu não entrei, o Wellington e a Morgana estavam lá na minha empresa. Eles abriram, foi a primeira reunião que vocês tiveram, foi lá. Foi lá. E aí eu sei que eu ficava em São Paulo, tipo, uma semana, porque eu estava em Santa Catarina, né? Os meus negócios continuam lá. Ficava uma semana, servia, ajudava a limpar banheiro, ficava num apartamento, dividia com uma moça. Eu lembro que um dia, Pablo, eu me encostei na porta, assim, ó, de staff, com um negocinho que bonitinho, de roupa de preto, né? Eu brinquei que hoje que eu vim de staff. Eu estava encostadinha, daí eu comecei a falar assim, Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou dividindo um apartamento com uma pessoa, um apartamento de 30 metros quadrados. Eu estou vindo aqui ajudar a limpar banheiro. Que diacho é esse que eu estou fazendo? Eu ficava me perguntando isso. Esse banheiro que você está falando é staff do IP. Isso, tipo, de ir lá ajudar a organizar as coisas, deixar, tipo, né? O que eu estou fazendo? Que rolê é esse? E aí, Pablo, eu lembro que eu ia, catava a cadeira, e catava as coisas, e queria ajudar a carregar os trem, tudo. E aí as pessoas chegavam para mim assim, e falavam assim, viu? Arruma as toalhas, você não precisa carregar a cadeira. O que? Você acha que está falando com quem? Eu, forte desse jeito aqui, eu carrego tudo. Pega o masculino. E achava que podia todas as coisas daquilo ali. E aí, quando teve um antigo player que foi fazer um evento lá em Itapema, eu fui receber ele, fiz um podcast lá no escritório e tudo mais. Ele me convidou para vir para uma imersão aqui, que você estaria nesse almoço. Aí fui, os meus sócios ainda não eram meus sócios, paguei para os meninos virem, a gente comprou a cadeira da frente, e aí quando eu cheguei, eu olhei para aquela situação, aquela frequência, e falei assim, não é aqui que eu quero estar. E aí eu lembro que eu falei assim para o Wellington, né, que hoje é CEO, que é meu sócio, eu falei assim, Wellington, pode falar para o financeiro separar tal dinheiro, porque eu vou entrar no conselheiro. Estava rolando o Million Day, o conselheiro Day, não... O IP de um dia, do Million Day, isso mesmo. Aí eu lembro que eu falei para o Maurício, falei assim, Maurício, a hora que ele chamar o pitch, pode me dar a pulseirinha que está decidido que eu vou entrar. E aí o dinheiro já estava separado, eu sentei na cadeira contigo, mas assim, ó, com muito medo.
Muito, Pablo, eu lembro que você entrou. E você sentou. E daí você começou a dar um discurso, né? Se alguém aqui tiver uma treta, qualquer treta, já avisa agora que não vai fazer parte. Rodou um filme na minha cabeça. Assim, meu Deus, será que eu tenho algum problema com a receita? Será que eu tenho... Juro pra ti. Juro pra Pra ti, quem não Paulo. sabe o que é, quando alguém entra na minha mentoria, fica todo mundo assim, nossa, o Marçal precisa de mentorado, né? Eu entro dentro da sala e falo, repete comigo todo mundo, eu não sou sua babá, eu não estou precisando de ninguém aqui. Se você tiver treta escondida, vocês vão ter que contar. Se tiver treta, é para ir embora agora. Eu faço de tudo para a pessoa subir, mas depois eu faço de tudo para ela não ficar. Verdade. Aí quem subir, quem conseguir ficar, beleza, aí é problema dele. Sabe o que eu lembro? Eu não sei se você lembra, naquela turma sua de conselheiro, vocês foram lá em casa, não foi? Sim. E eu lembro de ver você assim, querendo resolver todos os problemas de uma vez. E eu te falando, mesmo conselho que eu dei para a Patrícia, a parada do divórcio, luta com tudo que você puder para restaurar o casamento, lembra? Uhum. E eu falei, se guarda, não deixa ninguém chegar perto. Por quê? Porque você chega num lugar, ao invés de crescer, você vai atrapalhar, querendo, por conta de uma carência, sei lá o quê, você já quer resolver o problema. Eu falei, se fecha nesse assunto e gasta energia toda para você crescer como pessoa. Você lembra disso ou não? Lembro, você usou até uma analogia falando sobre a Bolsa de Valores. Acho que alguém falou disso aqui. Você lembra disso? Como é que foi? Fala o dia que você lembra. Gente, vocês não têm noção. Tipo, eu era a rainha da lapada. Eu pensava que você me odiava. Juro. Eu falei, não é possível. Eu sabia que eu ia embora chorar. Juro, Você ia Pablo. embora chorar? Eu ia embora chorar. Olha só que loucura. Às vezes eu ficava um dia inteiro trancada. Eu falei assim, cara, não é possível. O que eu tô fazendo aqui? Porque eu fazia as perguntas e tu tal. Fazia pergunta e tal. E eu continuava fazendo pergunta. Mas é porque eu estava entendendo que eu estava crescendo e precisava daquilo. E aí você falou assim, vocês precisam entender que o valor de vocês na Bolsa de Valores está muito baixo. Assim, olha a história. Aí eu assim, mas como assim meu valor está muito baixo? Eu não estou entendendo. Eu me achando, né? Achava que estava pronta. E aí, não, vocês precisam primeiro crescer como pessoa para a curva apontar lá para cima e aí alguém querer comprar vocês, porque o valor de vocês está muito baixo. Quem ouve de fora pensa, ele é um monstro falar isso. É o seguinte, se você quebrou a empresa, suas ações estão lá embaixo. Se você quebra combinado, se você divorcia, se você faz várias coisas que aos olhos de quem está de fora e não sabe como que isso foi gerado, as suas ações no mercado, elas caem. E se você tentar negociar essas ações sem mostrar nenhum tipo de melhora, que jeito você vai vender as ações? O mundo é movido por história. Então, por exemplo, uma empresa na Bolsa, hoje, agora, está acontecendo algo. Uma empresa multibilionária da Bolsa de Valores está a ponto de quebrar. E aí deu um erro contábil de 10 bilhões. E eu olhei, um sócio me ligou e falou, vamos comprar essas ações. Eu, calma, eu conheço o dono dessa empresa, vamos ligar para ele. Ligou o dashboard, tudo, gente pulando do conselho, ou seja, a empresa Está apontando para baixo. Como é que eu vou comprar o negócio? É porque assim, todo mundo acha na Bolsa de Valores que comprar na baixa é bom. Às vezes comprar numa baixa é a pior coisa que você fez. Uhum. Então, para comprar na baixa, é por isso que eu dei esse conselho. Aponta para cima. Porque se você comprar na baixa, por exemplo, a Carol comprou na baixa, mas apontado para cima. Você comprar na baixa sem saber para onde que está indo, você pode perder todo o seu capital. E energia, capital é energia. Uhum. E eu estava rindo porque teve gente que já sentou aqui contando a mesma história. De tipo, você falou isso, eu fiquei com raiva. Às vezes você só precisa de alguém para falar aquilo que ninguém dá conta de te falar. Exatamente. Teve alguém que assistiu aquele Pablo lá, versos 30, e eu vi algumas pessoas muito massa fazendo comentário, né, fazendo react. Ele falou, mano, olha o que o Marçal é doido, ele tem coragem de falar o que o pai do cara não tem coragem de falar para ele, que ninguém tem coragem de falar. E eu não falei para ninguém, rebaixando ninguém, foi para confrontar a pessoa. Às vezes te falta alguém para te falar a verdade que ninguém dá conta de falar. Exato. Esse é o ponto. Me fala uma coisa, o que foi a principal coisa que você mudou no IP e a principal coisa que você mudou no conselheiro? A principal coisa que eu mudei. Que tipo assim, foi uma doideira, você falou, não, agora já era. Foi eu ter conseguido sair da operação das empresas. Isso foi bom? Não. Fala sobre isso. Olha, naquela época tinha sido um crescimento de 10, a gente hoje fala em 27 vezes.
Explica aí que ninguém entende isso. Fica sempre alguém me cobrando, mas esse tanto de aluno dele, alguém fica rico? Escuta o cara vai falar aqui, vamos ver se faz algum sentido. Olha só, durante 13 anos de construção, eu era bem conservadora. Eu terminava uma obra, precisava ter o dinheiro para então eu começar outra. Bem medrosa nesse sentido, mas pé no chão. E estava tudo bem, estava dando certo dessa forma. Em 13 anos de mercado imobiliário em Florianópolis, eu vendi 170 unidades de apartamento, que eu comprei o terreno, construí, eu e meu ex-sócio, e vendemos. Em um ano de mercado imobiliário em Itapema, depois que eu saí da operação, nós vendemos 170. Uau. Em um ano. A gente fez um faturamento, Pablo, no ano passado de 130 milhões, e a gente tem já fizemos esses 130 até o momento, a gente tem uma projeção de 220 até o final do ano. E então a gente já está lá hoje com VGV de $500 milhão. Então, tipo, não... Só que é engraçado, Pablo, que assim, isso não é uma coisa que me... Como é que eu vou te falar? Nossa! Não. Porque eu fui vendo a construção do que com isso foi sendo feito, sabe? Sabe quem fica impressionado com o faturamento? Quem não cresce, o faturamento dela cresce por alguma coisa, ela fica olhando inclinado assim. Ó. Agora, quando você cresce, igual você cresceu, mais como pessoa do que com dinheiro, é por isso que você tem essa fala. Você olha o dinheiro daqui. Ó. Aí está crescendo, o código para todo mundo. Faz sua cabeça valer mais que seus negócios. Exato. Porque isso vai te dar paz. Por quê? Tem sócio que eu falo para ele, está trabalhando muito. Quem trabalha muito não tem tempo para prosperar. A pessoa não bota fé. Se você pegar hoje, da hora que eu acordei até a hora que eu cheguei aqui, a parte inteira da manhã eu estava fazendo um monte de coisa que nada tem a ver com o trabalho. Só cuidando da minha vida, só desfrutando primeiro. Primeiro desfrute, sempre. Então eu vejo que alguns não entendem o recado. Quando alguns começam a entender, só de deixar algumas atividades para outras pessoas, o cérebro já libera energia para prosperar. A pessoa começa a enxergar a si próprio diferente, os outros, a vida. Fala, então é nisso aqui que eu vou investir energia. Então, essa parada que você ganhou, um dos principais ganhos, né, de desfrutar mais e de sair do operacional. Então, isso foi revolucionário para o crescimento avassalador. Foi, Pablo. Porque eu tinha os meus negócios como se fosse tudo na minha vida. Como em 2015, eu fiz o meu primeiro milhão com 26 anos. Primeiro milhão em patrimônio. Com 28 eu perdi tudo. Uau! Eu ia falar assim, ó, você conseguiu bater meu recorde, que eu fiz com 27. 26 anos e Você com fez 28, com 26. porque a cabeça não era do milhão, Pablo. Então, eu sempre gostei muito disso por exemplo, eu vendi um apartamento, eu já tenho que caçar um outro para comprar. Porque eu sempre quero ter as minhas catiras lá, como você fala, né? Uma coisinha ali guardada em osso. O meu é o brick. Sempre tem que ter um brick. Sempre tem que ter um brick na mão. E aí, em 2015, acabou que eu me envolvi num negócio de confeitaria, de franquia. E aí, sempre como eu gosto de fazer tudo muito bonito, muito lindo, investir. E aí, no final, deu tudo errado. E aí, uma das coisas que eu ressignifiquei, isso também é um grande ganho do conselheiro, eu fiquei 5 anos com esse peso dessa falência, né, de ter quebrado nisso. E aí, teve uma vez, das coisas que você nos ensina, sobre aquilo que a gente tem que gastar energia para prosperar e não correr atrás do corvo. Larga essa dívida, larga isso que ficou. E na hora parece que é uma loucura, né? Que é loucura. E aí eu fiz um diploma de Harvard. Então eu tenho um diploma, essa foi a minha forma de conseguir configurar na minha mente. Para se perdoar, para liberar os outros e para liberar espaço na cabeça para continuar prosperando. Eu não fiz Harvard, eu não me formei, mas eu tenho um diploma de R$1 milhão. E aí... Não, essa aí tem que abrir o código. Presta atenção. Olha aqui na tela. Todo erro que você comete é um diploma que você pagou por ele. Então tá. Eu fiz direito. Eu tenho um diploma lá do direito. Quem em sã consciência, depois de terminar e ganhar o diploma, vai acordar no outro dia, matricular de novo no mesmo curso e começar do primeiro período? Tem alguém que em sã consciência faria isso? Não. De maneira nenhuma. Significa o seguinte, se você já tem um diploma, não há necessidade de tirar um segundo diploma do mesmo curso. Então é só interromper emocionalmente o que está acontecendo. Prega o diploma lá de R$1 milhão,
de besteira que você fez, você é doutor naquele assunto. Não caia mais naquilo. E tchau. Libere. Tem pessoas que batem boca comigo até eu falar, então tá bom, já que você não vai perdoar, já que você não vai ressignificar, já que você não vai desapegar, faz o seguinte, que curso que você fez? A pessoa fala, fiz contabilidade. Então tá bom, amanhã eu quero ver a sua matrícula, você vai começar o curso de novo. Putz. Porque a mesma coisa se você não desconecta de uma merda que você fez, e não põe lá assim, ó, até para você ter orgulho. Porque imagina você falar, eu paguei um curso de R$1 milhão, eu fiquei mais experiente. R$1 milhão foi um diploma. Uhum. E fiz literalmente. E eu tenho um diploma lá de 10, eu tenho um diploma lá de 20, eu tenho uns diplomas. Hoje, quando alguém me oferece alguma coisa que parece com aquele curso, eu falo, eita, esse diploma eu já tenho, não quero não. Sim. Esse é o código. Exato, você vai ficando, como que você fala? Velhaco. Velhaco, ou safo. O safo, você vai ficando safo naquele negócio, tu vai conseguindo tatear o que a pessoa está querendo na verdade com você, né, Pablo? Como é que é esse negócio? Por exemplo, você veio do mercado imobiliário, você fez o IP, fez o conselheiro, começou a ficar próximo, aí você viu a oportunidade de ensinar através da venda, da comunicação, da voz. Da onde que isso surgiu? A verdade, isso aqui é a verdade. Verdade. A verdade. Eu sou paranaense, né? A verdade, Pablo. Você é do Paraná? Eu sou. É? Eu nasci no oeste do Tem um Paraná. monte de coisa que eu só descubro aqui. É do Paraná, então. E fui Então embora. você é VIP. É VIP? Vim do interior do Paraná. Vindo do interior do Paraná. Pé vermelho. É? E eu fui embora para Floripa com 18 anos. Com 18 anos eu comecei a trabalhar com vendas com 10 anos, né? Vendendo sorvete com meu pai. É mesmo? Sim, comecei vendendo sorvete com meu pai em feiras itinerantes. Meu pai muito empreendedor, só que doidão. E eu aprendi a vender muito cedo, muito cedo. E eu aprendi que um dos principais códigos da venda é o sorriso. Então eu lembro que fazia aquelas filas para eu ficar boleando sorvete. Eu tenho uma tendinite leve até hoje por causa disso. E de ficar boleando sorvete. E quando não estava tão legal, a fila ela não aumentava. E como era em feira, eu só tinha o final de semana para vender e eu ajudava nas coisas de casa, então eu ia entendendo, sei lá, por osmose. Quanto mais eu sorria e conversava com as pessoas enquanto eu estava boleando o sorvete, mais a fila aumentava. É mesmo? Era. Pablo, meu pai tinha uma Fiorino. E aí, ele chegou um dia em casa de manhã, chegou em casa e falou assim, comprei uma fábrica de sorvete, fiado, do fulano de tal, lá de Xanxerê. Em dólar. Nesse e as nível. parcelas flutuantes. E aí ele pegou, montou aquela fábrica de sorvete no porão de casa e começou, meu pai era gordão, ele acordava tipo 4 horas da madrugada, não era resfriado, produzia o sorvete e aí deixava naqueles freezer, ele ficava bem congeladinho. E ele era muito bom de network, muito, muito bom de relacionamento. Então, por exemplo, tinha um negócio aqui, ficava lá fora vendendo. Tinha uma feira, tinha um negócio da igreja, estava lá vendendo. Na escola, eu era bolsista. Então, eu tinha que vender sorvete na escola para ajudar a pagar a parte da escola. Então, me rejeitavam por causa desse negócio da escola. Mas estava lá vendendo. E a gente subia com o congelador, ajudava a subir o congelador e ia vender o bendito do sorvete. Ou seja, vendas mudou sua vida. Vendas salvam vidas. Vendas salvam vidas. Só que o negócio de ensinar, de verdade, ele só startou mesmo depois que o Felipe entrou comigo. Depois que a gente deu match. E aí o Felipe ele já tinha essa veia, tem essa veia muito forte. O Felipe é absurdo em relação a isso. O Felipe é o marido? Felipe é meu marido. Cadê? Pega o microfone aí, sobe aqui, Felipe Neto. O Felipe, uma salva de palmas para o Felipe Neto. Dá o microfone pro homem. E aí? Bom? Então foi na hora que o Felipe chegou? Foi. O Felipe chegou há 2 anos, mas até a gente desenrolar o rolê todo, né? E aí ele, na verdade, a voz que vende é dele. O nome é dele. Por isso você casou com ele, então. Deve ser, né? A voz vendeu. O homem chegou. Foi. E aí, em dezembro, Pablo, nós não estávamos juntos. A gente estava... tava num bromation, assim, sabe? Ia, não ia. E aí, ele foi veiaco, né? Foi safo. Ele pegou e fez um card e colocou minha foto no card. Ó, você está escalada para minha imersão aqui em Floripa, em dezembro.
Assim, ele tá ficando louco, que eu vou de novo pra lá com o rolê de palestra dele. Tipo, eu caído de novo na conversa dele, entendeu? Foi isso, amor? Exatamente. Caiu no meu funil, né? Caiu no funil, já era, Já meu. era. Depois a gente fez um water bumper, fez um upsellzinho e estamos aí E casados. casou. Foi isso. E porque eu te confesso, Pablo, que eu, quando começou com isso das mentorias, eu ficava assim um pouco perdida em relação ao que de fato eu queria falar, sendo que na verdade eu posso falar sobre tudo. E aí fiz um negócio com o Erasmo e com o Pedro, nós fizemos 3 ou 4 eventos do mercado imobiliário, o Método Shark. Aí depois fiz evento para mulheres. E aí quando foi eu e Felipe, porque eu caminhava muito sozinha, né? Então, depois que a gente uniu, o Felipe com toda a estratégia, né, com essa parte dele, aí a gente foi e andou. Então aí. Se não tivesse passado aqui nesse negócio de método IP, de conselheiro, o que você acha que você está fazendo agora, exatamente agora? Eu ia estar ainda em Santa Catarina, enfiada dentro do escritório. Trabalhando pra caramba. Muito, muito. Não teria... Esse ano foram 16 países, né? Cartão de crédito, assim, estourado, um atrás do outro, de vez Tem em que quando prosperar, eles... né? Aham. Não teria feito tanto de viagens, não tem nem como saber. Eu ia estar morta, eu acho, Pablo. Por quê? Eu ia me matar. Que isso? Eu ia me matar. A minha carta de suicídio, ela tava pronta. Você está brincando. Sim, Pablo. Eu lembro que eu morava lá em Itapema, e aí o apartamento que eu morava frente ao mar, assim, muito bonito. E aí eu lembro que eu ia, fumava maconha. Olha, eu e essa mulher fumando maconha. Fumava maconha, bebia, tomava o remédio e uma caixa de amandita. Aí eu lembro que eu ia na beiradinha da sacada, eu olhava, era 19º andar. Aí o que eu pensava? Se eu pular daqui, eu vou ficar presa nos fios. Não vai dar certo. Desculpa. Pode rir. Era esse meu pensamento. 19 andares. Que fio que aguentar você, mulher? Não tem como. Ou então foi Deus que mandou eu pensar esse negócio. Porque a minha real vontade era essa. A minha real vontade era essa. E aí sempre andava. Às vezes ficava com uma cartelinha de remédio dentro do carro. Aí eu pensava... Mas isso por se- quê? Por conta do casamento, de ter quebrado? O que era a molinha que colocava no parapeito, assim, te querendo jogar? Pablo, quando você não tem Deus na tua vida, isso não é clichê, é real. Quando você coloca uma pessoa ou uma coisa como o pilar principal da sua vida, quando aquilo te é tirado, porque uma hora vai ser tirado, o que te sobra? O vazio. E aí você começa a buscar em pessoas e coisas de novo, até tu entender que não são pessoas e coisas que vão te dar aquilo. É só o seu real encontro com o Senhor. E aí, é engraçado falar sobre isso até na frente da minha filha, porque elas passaram por isso comigo, né? Éramos nós 3, eu entrava em crise de ansiedade e a gente ficava embaixo do chuveiro até a crise passar. Nós 3. Que loucura. Nós 3. Foram 40 dias assim. E depois se estendeu mais alguns meses. Então, eu posso falar com todas as letras. Provavelmente eu estaria morta, Pablo. Com 2 meninas aí desgarradas, tipo, meus negócios, sei lá o que teria acontecido. Era isso que teria acontecido. O método MP mudou a minha vida. O teu sim mudou a minha vida. Eu falei isso Glória para a Deus Carol por outro isso. dia. O teu sim, Carol, de quantas vezes você abdicar de estar com seu marido no final de semana, de você abdicar de tantas coisas, mas é o teu sim que fez com que eu estivesse aqui hoje casando. Eu falei isso para ela. Inclusive, o casamento dela foi o melhor casamento que eu já fui até hoje. E nem adianta vir mexer o saco com outros casamentos que eu já fui. Eu cheguei no casamento, eu já vi uma atmosfera, eu chegava na Carol e ficava falando. Você viu tanto que os dois estão bonitos? Tem uma energia, meio que angelical mesmo. Tem alguma coisa errada, você está vendo? Ela, não, eu estou sentindo. Aí aconteceu um negócio, a Carol queria chorar. Eu falei, o que você está querendo chorar? Isso é só um casamento. Ah, não, tem alguma coisa errada nesse casamento mesmo. E eu falava, eu também acho. Aí chegou uma hora, o bonitão ali vira e fala, porque eu reservei a última cadeira ali para Jesus sentar na nossa mesa de jantar. E aí ele pegou um vinho desse aqui, colocou vinho de 20 anos, não sei o que das quantas, e Jesus está sentado lá naquela cadeira.
E eu estava sentado do lado deles, no meio da mesa. Aí a Carol, você agora está perturbado, né? Eu falei, deixa quieto. Ela, você está perturbado agora, né? Você quer sentar lá na cadeira de Jesus, né? Eu falei, quero. Aí eu acho que eu estava falando com a sua mãe, né? E com a sua também. E eu trocando ideia, eu tenho que sair daqui agora, eu quero sentar naquela cadeira. Eu fui, fiquei em pé, rodeando. Falei, quer saber, mano, eu vou sentar. E foi uma das melhores experiências que eu já tive em toda a minha vida num casamento. Glória a Deus. Na hora que eu pego na cadeira, eu falei, senta ou não senta? Aí eu lembrei, né? Apocalipse 3:21. Ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei no trono do meu pai. Eu falei, se ele me ofereceu o trono, ele não vai ficar achando ruim de eu sentar numa cadeira dele? Se está liberado o trono, vou sentar. Rapaz, na hora que eu sentei, que experiência. Eu sentei na ponta daquela mesa. Eu senti o Senhor falando assim, faz por mim. Aí eu falei, você quer que eu faça o quê? Multiplica o vinho? O que você quer que eu faça? Aí ele faz por mim. Aí foi muito forte, porque como assim faz por mim? Eu falei, Mateus, vem cá, Mateus Ribeiro. Você viu o pai do noivo? Você viu o pai dela? Você viu o pai dele? Não, não está aqui não. Aí eu, faz por mim. O que é faz por mim? Eu falei, será que eu tenho que ser o pai da noiva? Aí eu olhei e perguntei, quantos anos ela tem? 41. Eu falei, eu tenho 38, não deve ser isso, não é possível. Aí o Senhor falou, paga o casamento. Eu falei, pagar o casamento. Aí eu olhei bonitinho aquela decoraçãozinha, eu falei, esse trem aqui é caro. Pede outra coisa, põe o de garçom, Deus. Paga o casamento. Aí eu falei, esse casamento aqui custa tanto. Certeza. Chamei o noivo não, já era marido. Vem cá, você pagou quanto? Aí ele nem respirou, falou tanto. Aí eu falei, não é possível, o mesmo valor que veio no meu coração. Eu falei, fechou. Eu falei, me dá esse microfone aqui, porque alguém estava pondo pressão. Você é bom de pitch, vamos fazer a gravata. Eu falei, que gravata? Deus falou com clareza para mim. Não é para você dar a oferta, não é para você doar, é para você investir nesse casamento. Eu falei, então tá bom. Peguei o microfone e falei, ó, não vai ter gravata, ninguém aqui é para fazer, eu que vou investir nesse casamento. E foi chocante o casamento, porque eu achei que já tinha sido tudo. Foi a primeira vez que eu vi madrinha, padrinho de terno, de vestidão, de maquiagem descendo. Esse aqui pegou o microfone e tacou no amigo e falou assim, ó, para de enrolar essa mulher aí, coloca a data no casamento. Eles estavam lá no Getsemane comigo no Israel, né? Sim. Estava fazendo o casamento do João no Getsemane. E aí eles deram a data do casamento nesse dia. E aí o que aconteceu? Casaram. No casamento dele, o que ele fez? Ao invés de ficar jogando o buquê da noiva para não sei quem, jogou foi um microfone no homem. Uma cultura nova sendo estabelecida. E aí, na hora que um amigo dele pega o microfone, regalou o olho, tal data. Então já ajoelha agora e fala a data, aí vai. E jogou o microfone no outro, o outro colocou a data, o outro colocou a data. Eu falei, ó, já está dando fruto meu investimento. Passou um pouquinho, não, vamos orar para quem tem medo de ter filho. E aí orou que veio até as copeiras, todo mundo estava trabalhando no casamento, entrou no casamento. Aí eu falei, esse casamento é doido. Aí passa um pouquinho, eu estou indo embora, eu falei, agora já deu, vou embora. Quando eu estou saindo de fininho, esse aqui, quem não é batizado? Eu falei, é loucura. Terminar, eu olhei para o Mateus, nós vamos rodar, nós vamos entrar na piscina. A gente batizou quantos no casamento? 8. 8 pessoas no casamento foram batizadas. Um agnóstico. 8 pessoas. Sendo que um deles era ateu, até aquele dia. Como é que é? Das pessoas que foi batizado era ateu. Um dos batizados era ateu. É mais loucura E ou não? fez o IP, o último fez o IP. Você sabe o que acontece? Quando você sente uma coisa forte no seu coração para você fazer, pode parecer uma loucura. Faça. E aí, sabe o que aconteceu depois disso? O Senhor me deu clareza. Invista em casamentos. Na última... Por causa do seu casamento, numa reunião logo em seguida, o Medina virou e falou, eu vou casar logo. A data é tal e vamos embora. Eu, como é que é? É.
E por conta disso, nosso ecossistema tem casado muitas pessoas e posicionado para salvar a única instituição que existe, que é o quê? O casamento. O resto tudo não existe. E eu te provo que o casamento existe desde a fundação do mundo, só que a representação, porque o real, que é a própria Trindade, veio antes da fundação do mundo. E eu agradeço vocês, porque naquele dia eu fui realmente tocado. Uau. Eu vi o casamento de um jeito que eu falei, é isso. O reino com Cristo são 1000 anos de casamento, 1000 anos de festa de um casamento que vai acontecer, de nós com Ele. Uau. Então, eu posso falar para vocês, foi o melhor casamento de todos. Porque o Senhor me deu uma visão, me deu uma clareza e falou, faz a minha parte aí. Glória a Deus. Aquilo foi muito forte. O favor, o código do favor é a obediência, né, Pablo? E esse casamento, ele foi por obediência. Ele foi por obediência. Nós tínhamos todos os motivos para não fazer aquilo, para não fazer isso, enfim, para não estar juntos. Devido a gente romantiza, né? Imagina um mar de rosas, uma perfeição incrível sobre tudo isso, né? E a gente, agora 30 dias, parece que a gente já viveu 10 anos. Porque a gente decidiu que ia acelerar, então se é para passar as tretas todas, já vamos já resolver tudo que tiver de resolver, para ir para a próxima fase. E aí, a coisa que a gente mais conversou depois é que esse casamento seja o menor de todos dos próximos que vão acontecer. Para que em nenhum momento isso viesse para o nosso ego. Que viesse o casamento do Medina e que venham outros casamentos muito maiores. No sábado agora, tem 2 que nós estamos casando. Uau. Em decorrência desse, né? Indo para o cartório, assinando, né? Um deles é o Beto, que a gente levantou como player. Não foram embora depois do casamento. Eles ficaram. Eles vão entrar com a gente lá na Tower para resolver as questões do imobiliário e tudo mais. Tudo em decorrência daquilo. Então, é a resposta de um casamento. Uhum. O casamento é o evento mais importante que existe. Aquele dia lá no resort do Medina, a gente casou, acho que 23 casais naquele dia. Você viu a moça de vestido? Fiquei sabendo. Eu levei o vestido, eu estava com o vestido, há dias no carro, tinha mandado mensagem para Carol. Carol, eu estou com um vestido aqui, estou incomodada, eu preciso passar esse vestido. E aí aconteceu que a moça usou o vestido. Eu vi. Muito massa, Pablo. É muito legal. Viver de obediência é... A gente casou até o barbeiro. Foi. Vai casar sábado agora. O barbeiro? Fomos lá numa barbearia e comecei, então, você é casado? Não sou, há 2 anos, 2 filhos. Eu falei, casado? Não, a gente está junto. Eu falei, putz, e o Beto estava lá comigo, sentado, né? Eu falei, tá, então vai chamar a tua mulher, você vai casar agora. Eu falei, senão eu não vou mais vir aqui. Acabou. Não, eu vou pedir em casamento. Não, vai pedir agora, pega teu celular aí. Nossa. Foi. A gente gravou, pega teu celular aí. Ele falou, não, mas como assim? Tem que pensar. Eu falei, pensar nada, pega o celular aí, manda mensagem para ela. Aí ele fez uma cópia, eu falei, não, apaga, deixa eu mandar aqui. Ele não ia mandar de áudio, apaga, bota assim, ó. E ela começou, não, tá de brincadeira. Coitado. Como assim? E, em resumo, marcou a data, pediu em casamento, aí logo a mulher dele me manda mensagem no Instagram, falou, eu fiquei a noite inteira passada de joelho orando para que ele fosse homem. Sim. Uau. Uhum. Uhum. Não existe coincidência no universo altamente orquestrado. Se alguém não orou para que algo aconteça, outra pessoa orou. Porque energias são carregadas no mundo espiritual, ninguém sabe como e de onde que esse negócio vem. E eu faço votos que pessoas cruzem o caminho de vocês no que vocês estão fazendo. Amém. No que vocês fazem na parada de vender, eu tenho que contar um segredo para todo mundo que está assistindo. Não existe riqueza sem venda. Ou você está vendendo, ou você está trabalhando para alguém que está vendendo, ou então você está só enchendo o saco. Não tem como. Ou você tem uma máquina de vender, ou você trabalha para alguém que tem essa máquina, ou então você está na miséria, que não tem como. O segredo é, eu queria que vocês falassem sobre isso. Esse código da venda, que venda é transferência de benefício. Alguém me perguntou ontem e ficou assim, meu Deus, que resposta. Perguntou, o que você sente quando você está vendendo? Aí eu falei, você quer que eu fale a verdade? Quero, porque eu sou muito generoso. Porque é uma generosidade da minha parte poder vender acesso, poder vender experiência, poder vender o tanto de coisa que eu já vendi. Por exemplo, tem lá o jogo da vida, eu vendo um ano, eu fico um ano inteiro com a pessoa.
É muita generosidade, porque eu não tenho necessidade de mexer com isso mais. Só que ainda assim, eu estou lá fazendo porque mexe com o meu coração de uma pessoa prosperando. O que é vender, então? O que você fala para eles? Você já foi para o Amapá? Já. A gente vendeu agora o primeiro A Voz que Vende, vamos fazer no Amapá. É levar a prosperidade para as pessoas que não têm esse nível de acesso. Porque hoje a gente fala vender, todo mundo tem medo da venda. Por que tem medo da venda? Porque é como se fosse uma subprofissão. As pessoas entendem que eu não dei errado na vida, não fiz uma faculdade, não passei no concurso público, vou virar vendedor. Aí o médico que se forma não aprende a se comunicar e a vender. O advogado que se forma não aprende a comunicar e vender. Aí eles são referências de nicho offline. Aí a pessoa começa a se comunicar, aprende a vender, mesmo com profissão. Aí ele abandona a OAB, abandona o CRM e vai ensinar a prosperar através do digital. Como? A quantidade de pessoas que Deus deu um dom para ele através da medicina. Porém, ele ganhou um talento. Quando ele não consegue multiplicar esse talento, ele está preso na mesma parábola. Fala mais próximo. Ele está preso na mesma parábola, sem entender. Ele é um gênio, mas um gênio que não tem microfone. Um gênio que não exalta isso. Quando a gente entende a paixão, eu tenho paixão por vender. Porque a gente carrega uma verdade, que mais pessoas tenham acesso para entender. É fácil, é simples, porém vai ficar difícil se você não estiver com as pessoas certas. Sim. Porque hoje é como se as pessoas vendessem um Lego. Só que eu peguei um Lego do Ayrton Senna, eu misturei com o da Ferrari e não vai casar. Agora, se você junta as peças certas, no lugar certo, assim como o método IP, o conselheiro, tudo vai se encaixando e transforma uma vida. Por quê? Libera a consciência daquilo que estava aprisionado, num passado. Por que a pessoa não gosta de vender? Porque lá atrás a mãe disse que não ia dar certo. Lá atrás o pai falou que ele não seria ninguém na vida. E até hoje, dentro dele está preso, aqui entalado na garganta, a voz de não, vender não é para mim. Palco? Que isso? Vou para um palco? Deus o livre. É engraçado, né? O palco tem 30 centímetros de MDF com carpete, a pessoa pensa que o palco é uma mudança de planeta. É só você dar um passo assim, em cima do palco. Sim. Só que a posição de quem não quer ser reprovado, quem tem medo de ser rejeitado, quem vive precisando da autorização, é como se fosse uma morte para a pessoa. E na hora que ela descobrir que isso é uma ilusão, ela fala, não era só isso, não é possível. Acho que é até pior do que pensar na morte. Porque a morte é uma coisa meio abstrata. Será que vai? Quando vai ser? Mas bota o microfone agora, liga uma câmera. Não. Aí primeiro vem as desculpas, como você perguntou para a Ana. Que desculpa que a pessoa coloca em não falar? Em não expressar a voz ou vender? Aí ela vai falar que eu não preciso, não é para mim. Aí ela vai falar que eu não sou youtuber, eu não sou influencer, não preciso. Mais uma vez, você é egocêntrico. Deus te deu um talento que você não quer multiplicar. Então, por que não compartilhar algo que é positivo? Porque o bom vendedor é aquele que se apaixona pelaquilo que ele faz, pelo produto. Hoje, pode ter um melhor produto. Se você não tiver um vendedor que é apaixonado, que confia e carrega aquela verdade, não vai vender. É verdade. E quando a gente leva isso para nossas imersões, para nossos eventos, não só isso, mas a gente vive isso. Cara, venda transforma vidas. Comunicação transforma uma vida. O nosso relacionamento, só estamos aqui casados, sentado com você aqui, não pela venda do funil, mas pela comunicação. Mas pela comunicação. Então, qual que é o maior problema hoje do corporativo? Comunicação interna. Toda empresa tem problema de comunicação. Como resolver? Entendendo. Como crescer? Vendendo. Aí entra a gestão, aí vai os outros pilares. Mas tem uma empresa extremamente organizada, mas não vende. Sim. Eu tenho uma empresa que só tem... Aqui é o Real Madrid, só os head... Mas o ego é tão grande que ninguém se comunica. Ninguém se sensibiliza com a dor do outro, com a história do outro. O que vai virar? A seleção brasileira de 98. Melhor time vai perder na final. Não vai adiantar. Então, a comunicação junto com vendas, e aí vai entrar gestão, tudo vai funcionar. Porque a gente fala, quero montar uma empresa, quero montar um negócio. Está tão preocupado com o processo que se esquece do principal, que é ter venda. Sim. Eu posso contratar o melhor cara de projeto. Projeto sem venda, o que é? É só um projeto. Agora, botou vender. Meu Deus, para de vender. Não. O melhor problema é quando você vendeu demais. Vende.
Com o dinheiro da venda, contrata as pessoas para poder escalar isso aí. Resolve o problema. Agora, quando você se bloqueia, não merecimento total. A pessoa ela não se vê prosperando. Ó, vocês estão assistindo? Acho que a das habilidades mais poderosas de hoje é a habilidade de encurtar a ideia e a execução. Olha que doido. A pessoa está assistindo a gente agora num celular, talvez sentado no ônibus, ou numa praça, ou num ponto de ônibus, em algum lugar, qualquer lugar. Ela ouve, a ideia entra, e aí liga um cronômetro. A distância de quem prospera para quem não prospera é quantas horas, dias, ou meses, ou anos que a pessoa vai sair da ideia para a execução. Qual a maior habilidade que eu vejo hoje? Um monte de gente gosta de falar, o Pablo é gênio. Deixa eu falar o que é ser gênio. Ideia, matar ela. É a habilidade de tirar um abismo entre a ideia e a execução. Acho essa coisa mais brilhante que existe dentro de um cérebro. Eu vejo gente que você conversa agora, vai fazer 1000 coisas, 2000 coisas, 5000 coisas. Qual que é a única que você vai executar? Só a ideia é da hora, você é bichão. Executa. Aí a pessoa, não, vamos, depois de uma segunda conversa, terceira, quinta, oitava conversa. A maior habilidade de todas é aqui o segredo, não é a comunicação? Comunicar a realidade imaginativa com o mundo real. Então, é pegar algo imaterial e fazer ficar material. Quem consegue fazer rápido é rico. E dependendo de bloqueio de qualquer coisa, só se joga e faça com que todos os dias haja uma diminuição entre a ideia e a execução. Que se você der conta de fazer na velocidade que eu faço, na velocidade que esses dois estão fazendo, que é papum, papum, esse vácuo aqui, ó, essa distância de ter a ideia e executar é tudo. Quebre a cara, erre muito, erre rápido, erre barato, mas não deixe um tijolo, não deixe uma coluna, não deixe um pedaço de concreto no meio da ideia e execução. Vá para cima, de forma triturante. Ô Pablo, a gente estava esse final de semana quebrando a cabeça, assim, como a gente acessa tanta frequência, né? A gente teve as nossas vidas transformadas através do teu sim. Mas como é que a gente fala e materializa para a pessoa entender essa tal de frequência? A gente criou a roda da ambiência, que é exatamente isso, essa junção. A pessoa ela vem aqui e ela fala, método IP, 20 mil reais, na verdade vale 100, pagaria 100 para viver o que a gente vive hoje. Aí a pessoa diz, é caro, não tem dinheiro. Mas qual é a pessoa que está à disposição de vir um método IP aqui na frente e vender brownie, água, para conseguir o dinheiro para poder pagar? Qual que é a desculpa que você vai dar? Aí a pessoa vem, faz um curso, aí assim, como é que quebra a cabeça? Por quê? Falar de frequência é muito legal. A pessoa vem para um evento, como vai vir para a nossa imersão, frequência. É uma potência, mas não está aliado frequência com potência. Vamos lá, vamos pensar, que ferramenta que poderia materializar? Roda da vida, né? Isso, aquilo. A gente começou a quebrar a cabeça, mas como é que a gente traz para o nosso negócio? Roda da ambiência. Aí vamos lá, por que você não prospera? Pega aí 5 pessoas que você mais convive. Bota lá, como é que ele é? Ele é próspero? Ele ganha 1 milhão de reais? Não, nenhum ganha, então você não vai ganhar. Como é que é o casamento dessa pessoa? É bom? Não, os 3 traem e os outros 2 são solteiros. Você vai ficar casado? Não vai. Aí começa a botar os pilares, a gente identifica o quê? Se a pessoa quer de fato ser transformada, a Ana viveu a roda da ambiência sem a gente ter pensado isso lá atrás. Por quê? Ela te conheceu repudiando, porque ela não repudiava o Pablo, mas aquilo que você carregava não tinha dentro dela. Aí ela vem para uma ambiência, acessou uma frequência, era uma potência, mas sem frequência. Volta para Itapema, frequência baixa. Volta, tem pico, vai e volta, vai e volta. Aí quando ela decide ficar próxima, o que muda? As pessoas que convivem não falam mais de problema, falam de como solucionar ou vender para essas pessoas que têm problema. Elas permanecem o quê? Frequência alta com potência alta. Aí o que é transformado? Então, através da tua transformação, como você transforma tantas pessoas, porque elas habitam e vivem aquilo que você fala. E o melhor conselheiro é aquele que não fala o que as pessoas querem ouvir, mas o que elas precisam ouvir. Porque a pessoa, quando recebe um feedback seu negativo, a mentalidade baixa é, vou correr, que estou pagando 350 mil para o cara dar deslanho, dar uma chinelada em mim.
A Ela maioria não dá interpreta isso conta. como uma roda. Agora você está convivendo com o Pablo, com isso, com o Erasmo, com o Pedro, com a Patrícia. Quem você vai ser? É o próximo milionário? É a pessoa que tem um casamento ou restaurado um casamento? É a pessoa que é próspera? É a pessoa que tem amor pelos filhos? Por quê? Porque essas pessoas vivem isso. Agora, como reconfigurar? Bota na tua lista. Quem são as 5 pessoas que você convive? Se não fechar a conta aqui, troca de ambiente. Isso aí funciona. Pode pegar você que está assistindo, você vai pegar 5 pessoas que você convive, põe quanto que todo mundo tem de patrimônio. 0, 0, 0, 0, multiplica 0 por 5 é 0. Aí você escreve embaixo, meu patrimônio, vai dar 0. É igualzinho. Você tem que saber que é de jeito. Ah, mas eu quero estar perto de quem tem muito dinheiro. Vai estar perto trabalhando para ele, vai estar perto servindo, vai estar perto só ouvindo. A minha mãe me chamava de aranha de palácio. Eu ficava só perto de rico ouvindo as conversas. E a raiva que eu tinha deles. Eu achava que aquilo era tudo capeta e em forma de gente. Mas de tanto ouvir, eu fui acostumando. E as atrocidades que eu ouvi, de vez em quando eu me pego falando. É terrível, vai ser assim se você não parar de crescer. Ana, você vai preparar uma pergunta para mim? Tem alguém que quer fazer uma pergunta para a Ana? Dá o microfone aí, ó. A Ana faz uma pergunta para mim direto no como. E alguém da plateia, alguém libera o microfone na plateia. E você faz a pergunta, vai lá. Diante de tudo isso que nós estamos vivendo hoje, você como meu padrinho, meu pai, espiritual, digamos assim, meu irmão mais velho, qual que é o próximo nível, Pablo? Próximo nível. Próximo nível é levantar pessoas. Você seguiu tudo na risca, né? Você é na aluna lá do IP, você é mentorada no conselheiro. Eu vi você seguindo tudo à risca. Eu vi você também querendo desistir no meio do caminho. Parabéns por não ter desistido. Continue assim. Pare quando não fizer sentido, desista, assumindo que você é fraca naquilo. Então não desista nunca, porque você não é fraco, você mostrou seu valor. Agora o próximo nível é de ir para uma dimensão diferente. Existem pessoas que... Você já está fazendo isso, inclusive. Intensificar isso. Igual você já formou player, já se posicionando. Eu te falei, não é todo mundo que recebe aquela ligação que eu fiz para você. Eu tenho mais de 200 sócios. Mais de 200. Não é quase ninguém recebe aquela ligação de tipo, não faz desse jeito. Faz assim. Porque quando eu vejo que alguém é grande de verdade, eu vejo e já quero pôr a pessoa no fogo. Por que no fogo? Porque no fogo o fogo é o teste de matéria. Deus vai passar todo mundo no fogo, inclusive. Se você não tiver o fogo na frequência dele, você vai ser derretido. Você pega alguém que vai para a fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidnegas, passa no fogo, mas o fogo deles era um fogo de ministro, então se suportou. Coloca lá alguém na cova dos leões, o cara é leão da tribo de Judá, então não vai morrer. O anjo olha e fala, leão, não vai mexer não, segura a boca desse leão aí. Sua próxima fase está em se posicionar mais, a respirada é essa respirada que eu gosto. Se posicionar além daquilo que você acha que dá conta. É a barriga gelar. É se posicionar para dar aquele... Ai, meu Deus. Eu vou te contar um segredo. Da onde você saiu para chegar até agora onde você chegou, é mais difícil do que sair da onde você está para chegar em qualquer lugar da Terra hoje. Porque de onde você saiu, de alguém que estava numa beira da sacada, já com a escrita prontinha do fim da vida, você viu que aquilo nem era vida. Como é que você ia decretar o fim de uma vida que nem podia ser chamada de vida? Olha que louco. Eu te falo, o gelo na barriga é só para o próximo degrau. Depois a gente vai fazer o quê? Rir. Eu falo para todo mundo, não chore hoje daquilo que você vai rir amanhã. Eu não perco meu tempo chorando daquilo que eu vou rir. Então, está gelando minha barriga hoje, mas amanhã eu vou falar, que besteira, que bobeira. Se amanhã eu visitando, eu vou achar que era só uma besteira, eu vou fazer isso hoje. Eu vou peitar esse trem como se não houvesse amanhã. Aí eu desconecto e falo, vamos, eu vou quebrar tudo, e se der errado, depois nós começa tudo de novo. Eu acredito que você levar essa profissionalização, porque eu acho que vocês dois são grandes. E acredito que as pessoas que Deus vai mandar são pessoas que fazem parte desses pilares, dessa grandeza. Estejam só abertos, tenham paciência, porque vai chegar muita gente agora.
E saiba colocar essas pessoas nos lugares certos. Bum, aí vai virar o terror. É isso. Tá. Vai lá, pergunta. Tá com o microfone aí? Boa tarde. Ana, você tem muito conhecimento, vocês aprenderam muito aqui com o Método IP, e o Marçal, principalmente, já leu mais de 1000 livros. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Se vocês pudessem saber... Deixa eu só comentar uma coisa antes da pergunta. Eu trocaria meus 1000 livros por 3 viagens que eu já fiz. 1000 livros. Bem, experiência. Eu trocaria 1000 livros que eu li sobre diversos assuntos, de física, astrofísica, a física nuclear que eu já li, a construção, a tudo, por 3 experiências. Só para você ver o tanto que é poderoso a leitura, mas não fica chateado não. Com as suas experiências e o seu conhecimento, se vocês pudessem fazer uma pergunta e saber exatamente essa resposta, qual ou como seria essa pergunta? Ana, por que você não fez antes? Porque a resposta é essa que está acontecendo aqui no palco. Uau, Muito parabéns. bom. Muito bom. Ana Ferraz e Felipe Neto. Ana, você... Não, tem gente gritando ali, fala os 3 lugares. Esteja comigo em Israel que eu te conto os outros 2. Israel é o melhor lugar que eu já fui até hoje. Sim. Não sou judeu, meu mestre é judeu, não deixou de ser judeu, né? Mas o jeito que abriu a minha cabeça para a riqueza, quando eu fui lá a primeira vez, e agora o jeito que abriu para a intimidade, é porque eu não sou turista, né? Eu fui em 25 nações esse ano, mas eu não fui turistar em nenhuma. Se eu ver uma fila para comprar uma comida, eu já desvio. Eu não quero. Eu não sou turista aqui na Terra, eu sou filho, sou governante, eu vou nos lugares para destravar, para ter acesso, para ter experiência, para instalar novos códigos na minha cabeça. Ah, cara, sem dúvida, Israel é um... Mas é aí um tem uma absurdo. questão de Israel, Pablo, para a gente deixar bem... não é apenas ir a Israel. É você ir com as pessoas certas. Esse aí é o problema de sempre, porque tem gente lá agora reclamando. Igual os Estados Unidos. Os Estados Unidos explodiu minha cabeça. Tem gente lá passando fome. Ambiente sozinho sustenta alguma coisa? Se o ambiente sozinho sustentasse, está todo mundo dentro do planeta Terra, não está? Tinha que todo mundo estar prosperando. A Terra é naturalmente próspera. Ou seja, se eu for reduzindo os ambientes, o ambiente ele é predominante, mas não é determinante. Porque tem gente que no inferno saiu de lá com a chave do inferno. Não ficou no inferno. Não sei se vocês entenderam o que eu falei. Teve gente que pecou no jardim. E teve gente que deu a resposta certa no deserto. Verdade. Ou seja, o ambiente é predominante, não é determinante. Porque no jardim um falhou e no outro, no deserto, alguém deu a resposta certa. A história é igual dos dois. 2 Adãos. Um falhou e o outro não falhou. Resumindo, você falou tudo. Não adianta nada ir como turista numa caravana. Se você estiver com as pessoas certas, com a frequência certa e der conta de diminuir esse lapso da ideia para a execução, meu Deus, você vai prosperar rápido demais. É o que eu tenho experimentado com esse tanto de gente em volta de mim. E para mim é um prazer estar com vocês aqui. E quero que você, Ana, dê um recado naquela câmera. Sim. O recado é simples. Vender salva vidas. Vender é brabo demais. Se você cortasse todo tipo de venda da nossa nação hoje, todo mundo ia passar fome. Todo mundo está vendendo. Aí você fala, não está não, fulano está contando história, está vendendo a história. Não existe possibilidade de não ser uma venda. Tem um microfone aberto aí, meninada. Então, Ana, você vai olhar para essa câmera, aquela lá. Você vai dar um recado, porque tem gente que acha que vai ser pobre a vida inteira, tem gente que quer tirar a própria vida, tem gente que está desanimado, tem gente que acabou de quebrar uma empresa e acha que é o fim da linha, tem gente que está destruindo a própria família porque não está dominando a arte de vender. Dá um recado para essas pessoas. Uma das coisas que a gente mais fala é o seguinte: a pessoa, ela muitas vezes vai buscar aprender a vender buscando técnicas. Mas se venda é troca de benefício, eu quero te fazer uma pergunta. Que benefício que você gera na vida das pessoas? E aí as pessoas, muitas vezes, elas não vendem porque elas não sabem nem mesmo o benefício que ela própria tem. Ela não se ama,
ela não se enxerga como filho amado, ela não entende sobre a sua identidade. Esses são os principais pilares para a venda. Mas como assim? Eu achei que fosse apenas técnica. Não. Eu acredito que 10 ou 15% do processo de uma venda. Na verdade, você vai vender quando as pessoas entenderem que o que você carrega é muito poderoso. Não é apenas um produto, não é só um apartamento. Você está transformando pessoas em multimilionárias através do mercado imobiliário, por exemplo. Então, a venda é sobre aquilo que você carrega e você transfere para outra pessoa, seja através do seu serviço ou através do seu produto. Com vocês, Ana Ferraz e Felipe Neto. Uma salva de palmas para os dois. Sigam a Ana Ferraz. Ana Ferraz 01. E o Felipe Neto? Fala no microfone. F-I-L-I-P-P. Filipe. 2 P's. Tem Senão vai alguém cair querendo naquele- entregar alguma coisa aí, ó? Felipe Neto. Neto. Um mês de casamento, né, meu amor? Uma salva de palmas. Que se repita todos os meses esse buquê, em toda a sua Obrigada, vida. meu amor. Obrigada. Valeu, gente. Uma salva de palmas para os dois. Obrigada, Malu. Deus abençoe. Fica aqui, ó. Ah, é? Obrigada, Pablo. Agora, faz uma gracinha aqui, ó.